Caro amigo Paulo Junqueira, a minha pergunta para você é como é que os seus clientes nas cavalgadas mundo afora lidam com os diversos tipos de equitação, de equipamento, de estilo de cavalo, de andamento de cavalo, né, em relação àquilo que eles estão acostumados? Eu penso, por exemplo, o pessoal aqui acostumado com os marchadores, por exemplo, né? Vai fazer aquele safari na água, na África, com aqueles cavalos que gostam de galopar bastante, e por aí afora, e o inverso também, né? Um pessoal que, enfim, como é que essa transculturalidade entre os cavalos se manifesta nos cavaleiros? Tem alguma história aí engraçada para compartilhar com a gente? Conta para nós. Obrigado. Cláudia, bem-vinda, obrigado aí pela pergunta. Eu podia estar vindo de você, uma professora reconhecidíssima. Realmente o Brasil, por sua diversidade de culturas e raças, como você disse, tem diversos tipos de equitação, né? E é curioso observar que pessoas esclarecidas ainda têm, apesar da pessoa ser esclarecida, ela tem aquela mentalidade de que a sua raça é a melhor e que as outras raças não são adequadas ou não fazem aquilo que o seu cavalo faz, ou não conseguem ou não podem fazer. Eu não estou falando aqui, nem vou falar de esportes, mas a pessoa de entender que um cavalo de trote não pode ser um cavalo bom para cavalgada, ou que um cavalo de marcha não vai conseguir fazer uma cavalgada de longo percurso, ou não vai conseguir cavalgar bem em montanha. Então eu escuto coisas assim de pessoas esclarecidas que até me surpreendem, né, de certa forma, e geram uma dificuldade nesse aspecto que você falou, da questão das culturas, né? Porque se a pessoa tiver muita fechada nesses pensamentos, vai perder a oportunidade de conhecer destinos, conhecer a cavalo, destinos maravilhosos, né? Que tem outras culturas, que tem outras raças. E aqueles que se abrem para isso, né, e são, graças a Deus, cada vez mais. Então, eu tenho a pessoa do marchador, falando só do Brasil, vai cavalgar com crioulo no Rio Grande do Sul e vê que a cavalgada pode ser muito boa. Ou vai cavalgar com árabe lá no Uruguai ou no Oriente e vê que dá para cavalgar e uma cavalgada boa com um cavalo árabe. Ou, como você citou, nos safaris na África, que todos eles têm sangue inglês, árabe. Então, na América do Norte, né, no México, com os cavalos quarto de milha. E aí eu vou fazer um parênteses, a Associação Americana do Quarto de Milha tem um programa de cavalgada, tem um departamento forte de cavalgadas, uma associação fortíssima, né? Uma enorme de uma associação do quarto de milha, tem um setor, uma diretoria, um setor específico de muito sucesso de cavalgadas. Eu até cheguei a falar com o pessoal da Associação do Quarto de Milha no Brasil, mas é que o quarto de milha no Brasil tem tanto para desenvolver, cresce tanto no setor dos esportes, que eles nem abriram, vamos dizer, ainda a visão para esse lado, né, potencial do quarto de milha também para a cavalgada. Então, isso é uma coisa, uma realidade. E aí posso dizer que eu tenho alguns problemas com isso. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo do Egito e da África mesmo, que você citou. Eu, esse ano, tive clientes que eu tive até 2 clientes que queriam ir cavalgar, fazer um safari na África, pessoas que têm fazenda, que têm cavalo,
Mas o safari que eles queriam, porque na África tem todo tipo de safari, né? Tem safari que dá para ir uma criança, tem safari que dá para ir a pessoa com uma equitação mais básica, uma equitação média, mas tem safaris que exigem uma equitação clássica boa, né? Ou seja, um trote elevado, um galope em 2 pontos, apoiado. E aí eu tive que explicar para esses clientes e mostrar para eles, olha, me manda um vídeo você galopando, você assim, e olha, olha, não dá. Não dá porque você vai chegar lá, você pagou para montar e você vai no Jeep. São alguns mais exigentes, né, de uma equitação. E a mesma coisa, por exemplo, no Egito. É uma cavalgada que está muito bonita, cavalos árabes maravilhosos, você vai pelo meio das pirâmides, mas exige uma equitação clássica boa, né? Eu até tenho cliente indo lá agora. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela queria fazer safari, ela queria ir para o Egito. Ela está há 3 anos fazendo equitação, fazendo aula, já fez várias viagens no Brasil, fez 2 fora, para se preparar para ir para o Egito, para a África. E ela está indo agora para o Egito. Então, realmente é uma realidade, a pessoa precisa entender que vai poder fazer cavalgadas maravilhosas em outras culturas, outras raças, mas precisa estar aberto para isso, se preparar para isso. E agora você pediu curiosidades, né? Você colocou como é que é história engraçada para compartilhar. Eu vou colocar aqui uma que eu digo, não é bem engraçada, mas curiosa, né? Eu nunca me esqueço, faz alguns anos, um gaúcho, não é só gaúcho, mas eu vou citar o exemplo de um gaúcho. Eu tenho muitos amigos gaúchos, e o gaúcho eu já citei aqui antes no podcast. É um povo que eu acho que tem um valor de relação com o cavalo admirável. Mas esse gaúcho, ele virou para mim, comprou uma cavalgada fora do Brasil, e por sorte ele me perguntou antes, falando o que levar, do que não levar e tal. Ele falou, olha, eu vou levar minha espora, né? Eu falei, olha, não dá para você levar a tua espora. Ele falou, não, mas eu nunca cavalguei sem espora, não sei cavalgar sem espora. Eu falei, olha, então você não vai poder cavalgar lá, porque não dá para você cavalgar com espora lá. Então é uma coisa assim, não vou dizer engraçada, é uma coisa curiosa, né? Essa questão. E fica muito fácil eu poder explicar para ele, né? E aí ele entendeu, e foi, e não aconteceu nada, e cavalgou. Mas ele falou, você vai com a tua espora. Aí no mês seguinte vai outro sem espora, no outro. Mas você imagina o cavalo um dia monta um com espora, outro dia outro sem espora. Você que entende de cavalo, você sabe que não dá certo, né? Então não é uma coisa. Uma outra coisa que aconteceu, que eu não vou dizer que é engraçada, para mim não foi nada engraçado, mas é uma coisa de cultura equestre, e que nenhum demérito a pessoa não saber disso. Isso não eu diria que a grande maioria das pessoas nas Américas não tem essa cultura nesse aspecto, mas eu estava num safari em Botsuana, no Delta do Okavango, que é um dos safaris mais top do mundo. E o inglês, que é o dono, estava só eu de brasileiro, tinha 10 pessoas, eu de brasileiro, aí tinha francês, inglês, americano. E nós paramos ali, não lembro que situação, e meu cavalo começou a urinar. E eu não percebi. O inglês virou para mim de dedo na cara, stand up, your horse is peeing, ou seja, levante da sela que seu cavalo está urinando. E eu tomei um susto, passei vergonha. Ou seja, se o cavalo está urinando, essa cultura, principalmente de uma equitação clássica, você tem que sair da sela para aliviar o rim do cavalo. Eu não preciso falar isso para você, Cláudia, como professora, você sabe muito bem disso. Mas a grande maioria, eu me criei em fazenda, eu aprendi isso com 60 anos de idade, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né?
ou não digo 60, mas mais de 50. Então, esse é um outro situação, vamos dizer assim, curiosa da parte de equitação, de equitação, de você aprender essa equitação mais clássica, que é importante mesmo para quem... porque algumas coisas dessas visam o bem-estar, outras coisas visam você ter a oportunidade de cavalgar mundo afora. Né? Obrigado, Cláudia. Prazer aí ter você conosco aqui.